O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o nosso 25º domingo do tempo comum. A liturgia desse domingo fala do desafio do seguimento de Jesus. Há quem pense que seguir Jesus é fácil, mas na hora das provações é que nós testamos se de fato nós somos fiéis a Ele, se nós entendemos a Sua palavra, se nós aprendemos dos seus ensinamentos. Aqueles que de fato aprenderam, permanece fiel a Ele até o fim, não obstante as dificuldades, que são inúmeras, como nós vimos nas leituras deste domingo. O trecho do Evangelho que nós ouvimos, Jesus está em plena atividade catequética. Ele pegou os seus discípulos, levou para uma região periférica, a Galileia, e lá, em campo, no meio dos desafios, dos lugares e situações mais difíceis, ele começou a ensinar os discípulos. E o teor do ensinamento é algo essencial do cristianismo, que muita gente não percebe, que é as cruzes, as inúmeras cruzes daqueles que assumem seguir Jesus Cristo. Ele diz para os discípulos no seu ensinamento que ele seria entregue nas mãos dos homens, das autoridades, dos poderosos. O justo sendo entregue nas mãos dos injustos. E esses iriam maltratá-lo e iriam matá-lo. Olha que proposta tentadora, ser discípulo de alguém que iria sofrer tanto, não por masoquismo, mas para implantar o projeto de Deus nesse mundo, era
E é preciso enfrentar as forças da morte que imperam em todos os tempos, ontem e hoje e sempre. Por isso a proposta cristã é desafiadora desde o princípio e será até o fim dos tempos. Vocês viram na primeira leitura do livro da sabedoria as armadilhas sendo tramadas para o justo. Por que é que os justos incomodam tanto? Porque os justos querem justiça. E quando queremos justiça, nós tocamos nas feridas dos injustos. E os injustos, incomodados com os justos, o perseguem, tramam contra eles, inventam mentiras, calúnias, propagam mentiras e calúnias. Lá naquele tempo, nós não tínhamos os meios de comunicação tão avançados como hoje. Mas hoje isso é muito mais forte, porque há meios de comunicação que propagam em fração de segundos milhões de fake news contra pessoas justas e as colocam como se fossem pessoas demoníacas. Enganam muita gente. E assim nós vemos na primeira leitura as armadilhas sendo tramadas e dizendo: se é filho de Deus mesmo, alguém vai vir e salvá-lo. Vamos pô-lo à prova. É o mesmo que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Vocês querem me seguir? Vocês querem ser cristão? Lembre-se sempre, olhe para a cruz. Ele vai ser perseguido e morto, mas vai ressuscitar no terceiro dia. 3 dias depois, ele ressuscitará. Agora vem o dado mais interessante não, intrigante deste evangelho, que serve para nós também. Enquanto Jesus ensinava, falava dos desafios de segui-lo, qual que era a preocupação dos discípulos? Eles estavam preocupados em ser grandes, importantes. Quem que era o maior entre os que estavam seguindo Jesus? Olha a preocupação dos discípulos. Quem seria o maior? Quando a gente tem essa preocupação para servir o reino de Deus, nós mostramos que nós não entendemos o que é o reino de Deus. No mundo, na sociedade, as pessoas querem ser maiores, melhores e fazem de tudo para isso, até matam, se preciso for. Mas na companhia de Jesus, não deveria ser assim. Entre os discípulos de Jesus, deveria haver uma compreensão do seu ensinamento, aquele que ele ensinou na véspera da sua paixão e morte, na última ceia, quando ele lavou os pés dos discípulos e disse: olha, quem quiser fazer parte comigo tem que fazer o mesmo, servir na humildade, se curvar para lavar os pés dos pequenos, descer dos seus pedestais, das suas supostas importâncias sociais para alcançar os pequenos. E às vezes nós não nos damos conta disso. Não entendemos o cerne da mensagem cristã. Então Jesus ensinava os discípulos e eles preocupados quem seria o maior entre eles. Mas Jesus percebe, ele sabe do nosso coração, ele sabe quando a gente o segue sinceramente e ele sabe quando a gente segue com segundas intenções, com interesses escusos ou particulares. Quando ele chega a Cafarnaum, ele se
se assentam e ele pergunta, questiona os discípulos: o que é que vocês cochichavam tanto enquanto eu os ensinava? Eles ficaram com vergonha, porque eles ficaram calados, eles não responderam nada. E aí o Evangelho revela: ficaram envergonhados, porque enquanto Jesus ensinava, eles estavam preocupados em quem seria o maior entre eles. E aí Jesus vai dar uma outra catequese, vai mudar o foco da sua catequese, dizendo para eles: vocês querem ser grandes, ser o primeiro, ser o mais importante diante de Deus? Então eu vou dar para vocês a receita certa. Se você quiser ser grande diante de Deus, esqueça os conceitos de grandeza deste mundo e seja o primeiro a se colocar à disposição para servir. Seja o último a ser servido, mas seja o primeiro a se colocar a serviço. E serviço com humildade. E serviço aos mais necessitados. Daí é que vem o exemplo concreto que Jesus dá. Ele pega uma criança é símbolo da dependência, da vulnerabilidade. Criança depende do adulto. Se o adulto não cuidar, a criança perece. O único ser vivo que depende de um ser adulto é a criança, humano. Quando Jesus pega uma criança e coloca no centro, ele está dizendo para os discípulos e para cada um de nós que nós devemos dar prioridade na nossa vida, na nossa ação missionária, pastoral, cristã, aqueles que mais precisam em primeiro lugar, que são aqueles mais necessitados. Não é só a criança literal, mas são todos os vulneráveis, os marginalizados, os dependentes, os que precisam de outros para sobreviver, porque não têm condição de viver por si próprio. E são tantos nesta categoria. Então, ao pegar o exemplo da criança, ele ilustra qual é o papel do seu discípulo, daquele que quer segui-lo. Esses devem ser centro da nossa vida, da nossa missão. E esse exemplo, ele deixa muito claro para nós, dizendo: quem acolhe os pequeninos, é a mim que acolhe. Toda vez que nós acolhemos um pequeno, toda vez que nós fazemos o bem para alguém necessitado, é para Jesus que nós estamos fazendo. Toda vez que você ajuda alguém que precisa, mais do que aquela pessoa, você está tendo um gesto que toca o coração de Deus. E ele diz: toda vez que você fizer isso, é para mim que você está fazendo. E se você faz para mim, não é para mim, é para o Pai, é para Deus. Vejam como que Jesus mostra que Deus se revela nos pequenos. Essa lição a gente não pode ignorar, não pode esquecer. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Mas, infelizmente, às vezes, sentimentos nocivos que a gente tem no coração nos impede de ver essas situações, nos impede de fazer o bem. Como mostrou Tiago na segunda leitura. Tiago vem nos acompanhando já há alguns domingos. E eu lembrava nos domingos anteriores que Tiago não usa meias palavras para dar o recado de Deus para nós. Ele é muito direto. Ele não usa figura de linguagem, ele não usa metáforas, ele vai direto ao ponto. E hoje, mais uma vez, ele diz aqui: onde há rivalidades e invejas, ali está todas as espécies de desordens e de obras más. Quando uma pessoa cultiva esses sentimentos nocivos no seu coração,
é passível de gerar situações muito desagradáveis. Isso em todos os lugares, em todas as instâncias, até mesmo dentro da igreja, que é lugar que a gente espera que as pessoas venham com o coração aberto e puro. Mas às vezes a gente encontra pessoas que estão com o coração cheio de inveja. Às vezes a gente vê a gente de pastoral que se adona de certos trabalhos, funções, e se outro fizer algo ali na sua área de atuação, pronto, já se sente menosprezado, já se sente ameaçado na sua segurança, já briga com aquela pessoa ou fica com a cara feia. Isso é muito feio. Porque quando a gente vê alguém nos ajudando, somando conosco, é motivo de alegria, não de ciúme, de invejas, de rivalidades. Mas Tiago, como participava de uma comunidade, ele sabia muito bem que essas coisas aconteciam. Por isso ele vai dizer aqui que onde há inveja e rivalidade, estão todas as desordens e toda espécie de obras más. Isso vale em todas as instâncias. Por que existem guerras tremendas de países contra países? Por causa do poder, por causa da inveja, de querer subjugar os outros. Tudo isso mostra um distanciamento de Deus no coração das pessoas. Então que esses ensinamentos de hoje nos faça mais humildes, entendamos mais a mensagem de Jesus, sigamos mais de perto e com certeza muita coisa vai ser transformada dentro de nós, fora de nós, no mundo, e nós vamos nos mostrar autênticos seguidores de Jesus Cristo. Essa é a proposta da liturgia da palavra desse 25º domingo do tempo comum.